Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos mais essa noite. E aí, me conta, essa noite de quarta-feira, 16 de outubro, às 8h34, me conta pra você o que é o amor. Hoje amanheceu, vamos delongar, como a gente gosta de dizer, sobre o amor e relacionamentos saudáveis. Será que é possível? Será que realmente essa história que contaram pra gente que ou amar ou ganhar dinheiro pode dar certo? Vou convidar minha querida Vanessa para vir aqui conosco. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Muito bem-vindas, Kelly. Prazer ter você aqui comigo. Maicê, Kelly da Maicê. A gente está se devendo um café. Paulina, boa noite. Minha parceiraça do dia a dia. Dilson, Neidinha. Vem, vem com a gente. Maravilhosa. É para a gente falar que lugar é esse que a gente aprendeu. Ah, Instagram belíssimo. Eu estou vendo a Vanessa hoje, gente. Consegui. Deu certo. Alinhadíssimas. Van, na última live eu fiquei aparecendo só metade da minha cabeça. Foi muito engraçado depois que eu vi o vídeo. Sério? Porque como eu estava me vendo inteira na tela, o ajuste foi zero, né? Para eu saber se estava vendo ou não. Estou eu aqui em Recife, olha, as nuvens chegaram, então deixei um ao vivo aqui de tela de fundo para nós. A lua tá belíssima, belíssima, belíssima. Aqui também, ela tá esplendorosa, como você gosta de dizer. Ela tá hoje ela tá amostrada, como a gente fala aqui na nossa terra. Amostrada. E eu estava aqui conversando com o pessoal e perguntando, né, o que é amor para você? Eu achei que quando a gente pensou na live, a gente não pensou tão profundamente, mas enquanto eu estava me preparando para a live de hoje, eu contei para a Vanessa mais cedo, hoje eu estou num dia que eu estou cheia de energia. Eu sei que danado que aconteceu, é só a lua cheia e está tudo bem por isso. Eu estou lotada de energia aqui para expandir e veio na minha mente, né? A gente vai falar sobre amor e relacionamento saudável, mas finalmente o que é amor? E foi muito. Primeiro, boa noite para o pessoal aí, né? O pessoal que já chegou, que já está ao vivo com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão aí pela presença, pela confiança nas nossas delongas conversas aí que a gente tem. E antes você quer que eu fale antes de falar do amor? Você quer que eu fale do alinhamento astrológico? Porque dá para a gente entrar nesse movimento, porque tem a ver, né? Depois eu fiquei pensando que a gente não marcou essa live nessa semana por acaso, porque essa data já estava lá há um mês atrás, e há um mês atrás a gente não olhou nada disso, não pensou, não combinou, a gente só falou, Van, Pri, essa data aqui vai, né? E a gente foi. E assim, para quem é estudiosa da astrologia como eu e que gosta bastante do assunto, a gente está bem na lua cheia de Áries, no eixo Áries e Libra, né? Então, é o eixo dos relacionamentos. Por quê? O signo de Áries, ele vem, não por acaso é o meu signo, e aí hoje eu vim de vermelho para representar a energia ariana, claro, né? E não por acaso ele é o signo que está destinado a aprender a olhar para os outros, mas equilibrando o eu, porque ele é muito egoísta, ele é muito egocêntrico, ele é muito tudo eu e para ninguém o resto, né? Então, Ares é muito dessa energia, eu faço, eu começo, eu aconteço e tudo mais, e ele vem nesse eixo junto com o signo de Libra para equilibrar. E Libra, ainda estava pensando nisso ontem, dos três signos de ar, ele é o mais voltado para o outro, para o relacionamento, né? Porque Gêmeos é um signo de ar, mas ele é muito assim, é de todo mundo, não é de ninguém, ele vai para todo canto e tal, né? Aquela coisa toda. E Libra, ele tem essa vontade do relacionamento, embora ele também seja muito movimentado nessa coisa da tô com todo mundo, mas ele se volta para o relacionamento porque ele tem a questão de trazer uma ideia do outro, né? Então ele olha para a pessoa para tentar harmonizar e equilibrar essa ideia. Já diferente de Aquário, que é o outro signo,
que vai expandir a nossa consciência para o conceito da humanidade em si. Ele já olha para o coletivo, ele já olha para uma geração, ele já olha para um grupo, para uma entidade nesse sentido. E aí, quando a gente pensa no amor, né, de todos esses aspectos, o amor eu, né, o amor próprio, o amor do indivíduo, o amor do relacionamento, eu com a outra pessoa, onde é que é o limite da minha parte e o limite da parte da outra pessoa? E onde eu entro nesse amor da coletividade, né? Então, casa muito com esse nosso tema, essa movimentação que a gente está. E não é à toa que a Pri sentiu essa energia toda aí, né? Porque a gente vem de um movimento de expansão, de crescimento, de colaboração. Nós duas estamos também trabalhando o nosso próprio relacionamento nessa parceria, né? Porque o equilíbrio da parceria só existe enquanto a gente estiver ali, eu de um lado, a Pri do outro, que uma falta, a outra complementa, e a gente se entende, a gente vai trabalhando isso, né? E o amor, ele é essa construção. Se você não trabalhar essa questão da visão da construção, o relacionamento ele está fadado ao fracasso e às vezes ele nem começa, né? E o começo de tudo passa pelo amor do próprio indivíduo com ele mesmo. E aí, quando a gente entra lá a Pri também vai falar sobre isso aí, a gente vai engrossar o caldo. Quando a gente entra na jornada da boazinha, a boazinha deixa ela lá, ó, no último plano. Eu quero amar todo mundo, eu vou amar a minha turma inteira. E por último, eu vou lembrar que eu existo e que eu vou me amar. Aí o amor passa longe ali da situação, né, Pri? É verdadeiramente isso, Ivan. E eu acho que, assim, para nós, né, primeira definição, né, dessa questão do amor, tem, dentro da nossa parceria, eu acho que a gente tem evoluído muito quando a gente olha para isso, né? E a gente não tinha se dado conta, e eu vou te dizer que de fato a gente não tinha se dado conta de quanto o amor ele leva e conduz a gente dentro dessa nossa relação tão equilibrada de parceria. Então é por isso que quando a gente fala, né, amor e relacionamento saudável, ele é possível, dá para existir, existe. E aí eu acho que a gente tem um lugar de fala aqui. Tudo não aconteceu rápido demais e ao mesmo tempo foi tão rápido no nosso processo de parceria, mas a gente trabalhou o amor na sua mais pura essência, porque o amor ele é um sentimento e um sentimento é único, ele é individual. Eu não consigo medir qual é o amor que a Vanessa sente por mim. A única coisa que eu consigo ter ou traduzir quais são as ações que a Vanessa mostra com a inclinação dela de me desejar o bem. E, da mesma forma, a Vanessa. Né? Sentir quanto de amor eu tenho através das minhas ações, e isso traduz o amor verdadeiro. E isso é complexo, né? Porque isso, quando a gente vai para esse lugar, né, de falar do amor, a gente fala da emoção, que é individual, é única, eu não consigo medir, né? Vanessa, no mesmo lugar, isso não tem como ser feito, por isso é tão difícil. Ao mesmo tempo que ele é um assunto, eu acho que é um assunto mais estudado, que se eu pudesse definir isso, e ao mesmo tempo é muito complexo da gente traduzir e falar. Ao mesmo tempo, ele pode ser definido pelos comportamentos. Então, a proximidade, a atração, a proteção, a afeto, a confiança. E isso mostra, né, como eu demonstro o amor para outra pessoa. E ele pode ter diferente classificação, que é o que a gente está falando aqui, né, sobre a nossa parceria. E aí a gente pode falar do amor fraternal, a gente pode falar do amor quanto família, a gente pode falar do amor platônico, a gente pode falar do amor incondicional, que é o amor que a gente traz para a gente mesmo. E eu gosto de dizer, e é uma frase que me bate muito profundo, porque foi uma das frases que me fez transformar e me transformar na vida. Você não pode dar para outro aquilo que você não tem. Exato. Essa frase, ela me bate profundamente. Muito, mas muito profundamente, porque é impossível que eu desempenhe
as minhas relações, que eu tenho um bom desempenho nas minhas relações, se eu não consigo me amar. Então, se eu me olho no espelho todos os dias de manhã e só o que eu encontro é defeito, é impossível que eu olhe para os meus relacionamentos e encontre qualquer coisa boa. Porque os meus olhos têm uma venda. E quando a gente vai para esse universo de como a gente foi criado, como a gente foi moldado, como a nossa criança entendeu e conecta muito com o que a gente conversou semana passada sobre a criança interior. Porque nós adultos, né, vou repetir isso, a gente falou semana passada, nós adultos olhamos para o mundo como a nossa criança entendeu o que era mundo. Impossível, né? Outra coisa impossível. Se eu não consigo olhar e compreender como essa criança entendeu o mundo dela, o entorno dela, o que eram as relações entre o pai e a mãe como homem e mulher, e não como pai e mãe, se eu não consigo compreender quais são as minhas referências de masculino e feminino dentro do meu âmbito familiar, dentro do ambiente em que eu convivi, dentro da escola que eu convivi, eu não consigo sair como um adulto saudável. E se eu não tenho um adulto saudável, é impossível que eu encontre ou consiga demonstrar amor saudável pelas outras pessoas. Por que a boazinha, ela conversa muito com isso, né? Porque geralmente, a boazinha, eu não gosto do A, né? Eu gosto do O bonzinho, porque a gente não pode esquecer que isso não é uma característica feminina, isso acontece com os homens e é muito comum a gente ter homens que é ingênuo e entra nas relações de forma trocada, com intenções incorretas, e se encanta facilmente por promessas que são vazias, que não podem ser cumpridas. Você se torna alguém tolerante demais, compreensivo demais, com promessas vazias. Não sabe colocar limites numa relação. E isso, de novo, né? Porque eu gosto muito desse tema, me encanta muito. Porque é um lugar que eu conheço. Eu não deixo de contar para ninguém que eu sou uma vozinha em remissão. Então, só por hoje eu consegui dizer não, só por hoje eu consegui me priorizar, só por hoje. Eu gosto muito disso, porque eu acho que isso me traz para um lugar de muita consciência. E eu funcionei durante muito tempo como essa pessoa boazinha. Eu levei muito tempo para compreender esse jeito de funcionar. Por quê? Porque a minha criança ferida doía tanto, era tão doído esse lugar, essa sensação, né? Porque não é o que é racional. Racionalmente, eu como adulta compreendi e compreendo o que aconteceu na infância, como foi a infância e foi como foi. Mas inconsciente, a minha criança se sentiu rejeitada, abandonada, deixada para trás. Alguém que não pôde ser olhada. Alguém que eu verdadeiramente sentia pânico, desespero, de causar dor nas pessoas. Porque isso me remetia a uma dor profunda daquilo que eu via acontecendo à minha volta. E é impossível você explicar para outra pessoa o que é isso. Porque você paralisa. Você não consegue tomar decisão. Você não consegue dar mais um passo. É impossível. O medo de perder é tão grande, mas é tão grande, que mesmo que você esteja do lado de alguém que esteja pisando em você, você não consegue, é um passo que você não consegue dar, que você não consegue explicar para ninguém, até que chega um momento que você se cala. E é nesse lugar de voz suprimida, calada, que está o problema. Porque aí a gente vai para relações desniveladas, descompensadas. É uma relação de falta de autocuidado tão gigantesco que a gente esquece que o outro, ele precisa admirar a gente. O outro precisa admirar a gente. Então, quando você está nesse lugar de essa dor, ela toca na gente profundamente dessa forma, é que você paralisa e você não consegue tomar decisão.
Ivan, eu lembro, né, do momento em que eu cheguei nesse lugar, e eu acho que é muito bacana a gente falar isso na live, quando eu cheguei nesse lugar, em que eu olhava para todos os lados e eu queria que alguém viesse me salvar, verdadeiramente. Porque eu não conseguia dar um passo, e eu paralisei. Eu paralisei verdadeiramente. Eu não conseguia mais olhar para o lado. E aí o que, que acontece? A crença de que não me posicionar iria garantir ter alguém do meu lado me levou para um lugar de ilusão tão gigante, tão monstruoso. E para nós mulheres isso é um problema altíssimo, porque o homem olha para você e te admira como uma super mulher, né? Seja o que lá chame a atenção, né? Inclusive a química, a física que existe. Mas quando ele percebe que você está nesse lugar abandonado, você não consegue dar valor para você mesmo, que você não consegue se posicionar, que você não consegue tomar uma decisão, que você está paralisado na vida, você perde graça. E aí a gente começa a ouvir as histórias repetidas de tantas mulheres que dizem: ele era um príncipe quando a gente se conheceu e eu não consigo saber por que tudo acabou. Eu não consigo saber por que ele me trocou, porque simplesmente ele foi embora. Então é um lugar que eu falo assim, esse medo que a gente desenvolve dentro da gente lá na infância, né? Que a gente sai pela vida adulta sem entender o que é isso, sem o nosso cognitivo fazer o caminho. De novo, né? Eu gosto muito desse lugar, assim, a fala de toda essa parte quase que emocional, mas com a química junto. Porque eu acho que a ciência hoje ela explica para aquelas pessoas que são mais racionais. O caminho neural que a minha mente sabia fazer era o caminho de agradar. Então, para mim, na minha mente, meu cérebro, ele não conhecia nenhum outro caminho que fosse diferente de agradar. E para mim era um sofrimento monstruoso. É um sofrimento tão gigante que paralisa. Por quê? O cérebro não é o nosso modo de proteção. Então, quando eu estava nesse lugar, que eu chegava nesse lugar, eu paralisava. E descobri como isso funcionava, né, como esse medo angustiante me deixava, e como eu funcionava a partir dele foi o que me fez ter a curiosidade para estar aqui onde eu estou hoje, podendo falar, né, e ter voz de fala, de conseguir começar a olhar novamente para as pessoas de um outro lugar, olhar para as pessoas de um lugar em que você olha para o outro e começa a compreender que o outro não me deve nada. E se eu não consigo dar para mim, se eu não consigo dar para mim aquilo que eu preciso, ninguém no planeta vai conseguir. Ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. E isso você repete não só no relacionamento amoroso. As tuas amizades são da mesma forma. E hoje, né, eu fico olhando, é muito louco isso, porque eu olho hoje a minha relação de trabalho, ela era nesse formato. Enquanto eu ficava feliz de me matar de trabalhar, e eu não tenho vergonha hoje de falar isso. Durante o dia ser uma mega comercial e durante a noite tomar energético para não dormir à noite e dar conta de fazer o operacional, porque eu queria ouvir o parabéns no final do mês do meu gestor. Eu só precisava deste parabéns. E pode falar, Vã. É muito doido esse movimento que a gente faz quando está na situação da pessoa boazinha, né? Traz aí a identidade da pessoa, porque aí tanto faz a pessoa ser o homem ou ser a mulher. Mas é tudo isso que você falou de um nível que essa questão do sentir, ela é muito sutil, né? Então, para você perceber que você está nesse nível de sofrimento, é muito tempo que você gasta até chegar nesse sentido. E por que eu estou falando que é muito tempo, né? Porque eu passei quase que uma vida fazendo esse processo dentro dessa situação da pessoa boazinha, porque a minha criança, desde lá da barriga da minha mãe, já se sentia a criança
jogada para escanteio, né? E aí ela briga hoje comigo, ela não entende, não sei o quê. Eu falei, mãe, mas é a criança, não sou eu, fica tranquila, tá tudo bem, tá tudo na paz. Meio-dia estressa até entender esse negócio, que para ela é complicado. E é como a Pri falou, é complicado da gente identificar que a gente está nesse movimento. Por quê? Porque quando você está nesse processo da pessoa boazinha lá, agradar todo mundo e querer fazer tudo para todo mundo, no meu caso, aqui na minha experiência, eu não existia. Então, eu primeiro precisava me enxergar como uma pessoa, como um ser humano, para poder entender a dinâmica do que eu estava fazendo. Porque desde que eu me conheci por gente, nessa questão do relacionamento afetivo, a obsessão era pelo relacionamento com a outra pessoa, né? Então, cheguei ali na fase dos 18 anos, eu tinha que arrumar um namorado, porque todo mundo da minha idade, com 18 anos, tinha um namorado. E não importava como é que seria esse namorado, se ele seria legal, se não seria. Tinha que ter o status do namorado, porque todo mundo já da minha idade, a questão do ambiente que a Pri falou, as minhas amigas todas já tinham namorado. Então, eu entrei nessa neura aí, né? E aí o primeiro relacionamento da boazinha caiu num cara que ele era extremamente ciumento. Ciumento a ponto de quando a gente saía de carro, ele ia no posto de gasolina abastecer o carro e ele achava que o frentista do posto de gasolina estava me paquerando. E eu fiquei 4 anos nessa relação com esse cara extremamente obcecado, obsessivo, abusivo, tóxico, e eu não sabia. Para mim era um cara normal, é normal você sentir ciúme da outra pessoa, é normal você ter esse momento, mas não é normal nada. Depois que você vai estudar, que você vai entender que não é, né? Mas quando você está ali na dinâmica do relacionamento, você acha que é um comportamento normal e você vai se anulando, porque também tinha a parte que ele queria que eu emagrecesse, mas olha como a coisa era louca. Ele queria que eu emagrecesse, mas como é que ele me presenteava dentro do relacionamento? Me levando para jantar, me trazendo comida engordativa, então me trazia hambúrguer do América, sobremesa do América, sorvete, chocolate da Copenhagen. Como é que você vai emagrecer nessa dinâmica? Aí o raio da relação, ele me deu de presente o quê? Uma bicicleta ergométrica. Olha que maravilha, né? Que relacionamento endeusante, maravilhoso. E no dia do casamento do meu irmão, né? Meu único irmão, meu irmão mais velho, querido, amado, ele aprontou um escândalo que a gente teve que sair fugido do casamento, porque ele falou que ele ia quebrar tudo, por conta do ciúme louco dele lá. E eu tava lá naquela relação, 4 anos vivendo aquele inferno e achando que estava num relacionamento, né? Completamente disfuncional. Aí na emenda pior que o soneto, eu conheci o outro que foi o meu ex-marido na sequência, assim, não dei nem intervalo. Terminei desse, na sequência já conheci o cara que depois eu vinha me casar. Na tentativa de quê? De preencher esse vazio que a Pri falou com uma pessoa num relacionamento. Sim. Mas como é que eu ia preencher a minha vida se eu mesma nem existia para saber o que esse relacionamento trazia para mim, se nem eu sabia o que funcionava dentro dessa relação, né? Então, é muito complexo a gente fazer esse movimento de entender essa dinâmica, porque a gente entra nessa coisa de eu tô aqui nessa relação, se eu tenho outra pessoa tá comigo, é melhor você ter um relacionamento totalmente disfuncional do que estar sozinha. A gente entra nessa também, né? Porque tem uma série de estigmas aí que a gente vai alimentando dentro do contexto. E aí, quando você vê, é só ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo, até você cair na real e falar, filha, vamos trabalhar isso aqui na terapia, vamos olhar para o que está acontecendo aqui, né? E aí a dinâmica pior, que a Pri, que vai diagnosticar, era assim, porque o casamento do meu pai e da minha mãe não tinha tido grandes complicações, eu não via isso na minha infância. E aí quando a gente começa a estudar, você fala, mas como é que eu tenho essa situação de vida problemática se o meu pai e minha mãe se deram bem até onde eu vi, até onde eu experienciei, né? De onde que eu estou atraindo essas dificuldades? A dificuldade era minha mesma, era a minha própria dinâmica de não existir, era a minha dinâmica de nem me amar para saber o que era conseguir construir uma relação. Então eu tive que parar
parar seriamente e centralizar o ponto, né? E aí, quando a gente passa hoje pela jornada de 21 dias lá da pessoa boazinha, a gente entende todos os processos que a gente vivenciou lá atrás, nessas dinâmicas, dessas relações todas completamente fora do prospecto aí, né? E esse casamento me demorou 9 anos de relacionamento e 2 de casamento, porque eu não tinha essa noção de que eu estava numa relação zero e que eu nem me via, nem me enxergava e nem existia diante dessa relação. Então é sobre isso. Quando a gente fala para vocês é o sentir e é o experienciar, é sobre isso. Você tem que parar e às vezes sair fora e olhar a dinâmica de fora do que está acontecendo para você entender. Porque se você está lá dentro, no olho do furacão, você vai pedir opinião para sua amiga, para sua irmã, para o seu tio, para o seu pai. Todo mundo vai opinar, mas não vai resolver. Porque você que está ali dentro tem que olhar a dinâmica exatamente como ela é. Verdade verdadeira. E quando a gente olha para esse lugar, né, você fala que vai explicar um pouco melhor, a gente chega na codependência emocional. A mulher ou o homem, enfim, o ser humano codependente, ele não encontra autonutrição, ele não encontra autofelicidade, ele não sente autoamor. Por quê? Porque de algum lugar, né, de algum lugar, a gente projeta no outro todas as faltas que a gente sentiu ali na nossa infância. E por que que isso se torna tão complexo? Porque é o que você trouxe. Eu não vi, não assisti um casamento ruim dos meus pais. Então, de onde vem esse sentimento? Mas existe o sentimento de que fui abandonada, de que não fui escolhida. A escolhida não fui eu. E aí, esse lugar, e por isso que é muito individual, a gente não consegue fazer uma receita de bolo e trazer para todo mundo da mesma forma. Isso não existe, porque cada pessoa visita um lugar diferente para que possa fazer essa mudança. Porque o primeiro lugar é a gente visitar esse lugar. Que lugar é esse que eu fiquei presa lá atrás, né? Você sentiu isso. Eu, no meu caso, vi, né, a minha necessidade de cuidar dos meus irmãos, a dinâmica familiar, né, de tomar frente, de cuidar. Eu entendi na vida que eu não precisava ser vista, que não havia necessidade de existir. E as duas situações levam nós duas para o mesmo lugar. O outro é importante, o outro vai me fazer feliz quando ele chegar, o outro vai me nutrir de amor, o outro vai me validar, o outro vai me amar, e a gente não consegue ter a compreensão que, de novo, essa frase, ela bate muito forte em mim. Se eu não tenho dentro de mim, eu não consigo entregar nada. E a gente vem para esse lugar de equilíbrio, né? Porque para a gente se relacionar com qualquer coisa na vida. Então, a nossa relação amorosa, a nossa relação conosco, a nossa relação com o dinheiro, com as amizades, com a nossa família, ela passa por primeiro, eu compreender o que é equilíbrio. Até onde eu posso doar de mim. Porque senão a gente vai para aquelas relações, não só essas que a gente falou, mas quantas relações são a relação de violência física, da violência emocional, da violência sexual, que a gente não pode esquecer disso, da violência financeira. Qual é o limite? Né? Até onde eu estou disposta financeiramente a estar dentro dessa relação? E às vezes a gente compreende, de novo, desse lugar da infância, desse lugar que a gente compreende o mundo. É errado a gente falar sobre isso. É errado a gente descrever como é que eu quero me relacionar com o mundo. E aí, né, eu vou trazer para vocês aqui, algum de vocês, quem está aqui conosco na live, se quiser responder ou se quiser colocar, escrever nos comentários, né? Quem de vocês já sentou e escreveu que tipo de relação eu quero viver com os meus familiares? Como é que eu quero me relacionar com a pessoa que eu resolver dividir a minha vida?
como é que eu quero me relacionar com os meus filhos, para quem tem filhos? Como é que eu quero me relacionar no meu ambiente de trabalho? Quais são os limites? Até onde o outro pode vir? E quanto eu estou disposta a doar? Porque aí a gente cai num outro lugar, um lugar de equilíbrio. Todo relacionamento em que você só dá, chega um momento que o saco fica vazio. É igual dinheiro, né? Se você só gasta, não tem reposição, acaba. Não tem. Não nasce em árvore, como dizia minha mãe. E é isso. É exatamente isso. Então, quando a gente busca no outro, né, a nossa felicidade, quando a gente espera para que o outro nos dê tudo, é um lugar em que eu só dou. Porque eu dou na intenção de que alguém, alguma hora, alguém vai perceber que eu existo. E a gente pode simplificar isso. Não sei como, então, talvez vai pensando aí enquanto eu vou falando. Porque a gente é assim, a gente não combina nada. A gente vai vindo aqui e a gente vai falando. Mas vai pensando aí o que você vai falar. No meu caso, eu Priscila, meu modus operandi de funcionar, eu estava sempre disponível. 100% disponível e sempre de prontidão. Você sabe que esse final de semana eu recebi, né, 2 amigos queridos aqui, o Robson Augusto e a Juliana Moura, são 2 terapeutas também. E a Ju é hipnoterapeuta, faz um trabalho belíssimo, e ela olhou para mim e fez: Pri, lembra lá na sua infância, quando foi a primeira vez que você precisou ficar em alerta? E quando ela me fez essa pergunta, sabe assim, sabe aqueles desenhos que vai vindo tudo de uma vez só, como se abrisse um arquivo morto? Tem um filme, eu não vou lembrar qual é agora, que é um filme que fala um pouquinho lá sobre Deus, sabe? Da relação com Deus. E é como se ele abrisse aquele arquivo morto sem fim, assim. Abriu aquele arquivo morto, Van, e eu fui lembrando de todas as vezes que, para evitar o conflito, eu ficava ali de prontidão, pronta para servir. Então, eu vim para a vida adulta, e quando as minhas filhas começaram a ganhar certa idade, que eu não precisava estar ali 100% disponível para servi-las, eu mirei no marido, né? Eu preciso dar conta de tudo. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a sufocar. Então, pensa numa mulher, né, que leva o prato de comida lá na cama, que faz tudo. Só que pensa que a pessoa boazinha, ela é a pessoa mais cruel que existe na face da Terra, e eu tenho lugar de fala para dizer isso, porque você dá um prato de comida e 15 minutos depois diz: faz tantos dias que você não me abraça. Você dá para depois cobrar, né? Dá aí a nota fiscal ali para você cobrar depois, já está indo junto. Exatamente. Né? Então, esse lugar, e isso eu estou te falando de movimentos pequenos, porque eu cheguei num ponto, né, quando eu falo do lugar adoecido, pensa numa pessoa que não parava 24 horas no ar, eu ficava verdadeiramente 24 horas no ar, e minha mente não parava, porque eu precisava encontrar formas de estar à disposição das pessoas, servindo as pessoas, para que eu tivesse as pessoas perto de mim. Então, tinha evento na sexta na minha casa, tinha evento no sábado na minha casa, tinha evento no domingo na minha casa, na segunda eu estava no trabalho e dando conta das filhas, do marido e da casa e de tudo, porque eu precisava ser útil para que as pessoas me olhassem e alguém em algum momento ia reconhecer que eu era boa. Alguém em algum momento ia olhar para mim e falar: olha, tá aqui o troféu, você merece agora, vou te recompensar por isso. E pensa num lugar cruel que isso é. É muito cruel isso, muito cruel, porque você começa a olhar para as pessoas e metralhar. Cara, eu faço tudo por fulano e fulano não me dá nada. Então. Eu faço tudo por Beltrano não me dá nada. Então. Você faz isso dentro da sua mente, mas e isso vai te levando para caminhos cada vez piores. Cada vez é mais fundo, cada vez mais fundo. Quando você pensa que chegou no fundo do poço, vai mais ainda, né? Porque ainda tem a fase que você começa verdadeiramente bancar as pessoas financeiramente, porque você quer comprar o amor dessas pessoas. Você vai para um lugar, combina lá uma noite de show com as amigas. Não, eu pago tudo. Deixa comigo que eu pago. Não, dessa vez é minha. E todas as vezes acaba sendo você. Então, assim, quando eu falo desse lugar, né, que eu posso falar porque eu sou uma boazinha em remissão,
só por hoje. Eu disse todos os nãos que foram necessários, porque eu aprendi a parar de buscar, né, esse olhar do outro fora e comecei a olhar para mim. Enquanto isso muda as nossas relações. Né? Toda aquela admiração que eu procurava no outro, todo aquele amor que eu procurava no outro, como um passe de mágica, só que não, foram 2 anos de processos, mas como um passe de mágica, de repente, você percebe as pessoas se comportando à sua volta de um jeito diferente. E aí você descobre o que é amor de verdade. Porque neste lugar, desse processo de 2 anos e pouco de processo terapêutico, em que eu paralisei verdadeiramente, que eu não conseguia tomar nenhum tipo de decisão, que o sofrimento foi um sofrimento descomunal, que eu precisei da medicação e de tudo aquilo que eu já contei aqui em outras lives. Algumas pessoas mostraram o que era amor para mim. Algumas pessoas olharam para mim e disseram, eu estou do seu lado. Eu não sei qual vai ser o resultado final disso tudo. E uma dessas pessoas foi uma. Eu não sei qual vai ser o resultado final disso tudo, mas eu estou contigo. E simplesmente segurou na minha mão e disse, eu estou contigo. E aí você descobre que isso é um lugar saudável. Esse é um lugar, essa é uma forma saudável de se relacionar. É quando nesse lugar de maior abandono, de maior solidão, de maior profundidade de dor, alguém olha para você e segura no seu mão. Algumas amigas, né, olharam para mim e disseram que você precisa de ajuda. Vamos. Eu não sei no que vai dar. Já contei aqui também. Né? Raríssimos. E pensa numa pessoa que todos os finais de semana tinha sempre tinha e sempre estava rodeada de 10 a 15 pessoas à minha volta. Mas neste momento de lugar mais profundo adoecido, eu tive, eu posso contar que foram 3 pessoas que olharam para mim e disseram, você precisa de ajuda e eu estou aqui para o que der e vier. Então, é sobre isso. É quando a gente descobre o que é amor. É quando a gente descobre que o relacionamento saudável ele é do lugar de escolha, de respeito, de olhar verdadeiramente para quem você é. Não importa, né? Na euforia e na dor. A pessoa consegue olhar para você e dizer qual é o equilíbrio aqui para que a gente possa se relacionar. E a gente entra na dinâmica de que esse relacionamento ele só acontece com 2 adultos. Quando a gente está nessa dinâmica desequilibrada, é o amor infantil daquela criança lá que eu e a Pri estamos falando desde o início, que foi abandonada, que foi rejeitada, que foi humilhada. De alguma forma ela sentiu ali e ela vai ficar o tempo todo nessa gincana de querer fazer alguém olhar para ela, alguém dar atenção, alguém dar algo em troca. E na fala do que a Pri trouxe, me veio também, né? Ela mandou pensar, o download veio aqui. A pessoa boazinha, ela entra nesse status de controladora da relação. Porque a partir do momento que eu entrego alguma coisa esperando que alguém me devolva em troca, eu estou no controle. Então eu dou porque eu sei que se eu der, a pessoa vai me olhar, vai me agradecer, vai dar a plaquinha lá de merecimento e tal. Então é nesse controle que entra a relação disfuncional. E não existe amor onde existe controle, né? É exatamente esse o ponto de equilíbrio. Os adultos enxergam que o amor vai ser construído à medida que você respeita a outra pessoa, respeita que a outra pessoa precisa da liberdade, precisa do ponto de vista, precisa de uma série de outros elementos para que esse amor acabe fluindo, né? E quando a gente está nessa dinâmica disfuncional lá da criança, a criança só exige, por quê? Porque a criança é um ser que exige cuidado. Então ela fica naquela expectativa de que alguém vá cuidar, de que alguém vá orientar e vai agradecer e vai proteger e vai fazer algo. E no relacionamento amoroso ou nas relações saudáveis, familiares, profissionais, sociais,
Você não tem isso. Você está ali de igual para igual. Tem um equilíbrio onde as duas partes elas estão prontas para cada uma dar o que tem de melhor, né? Mas isso é simples, isso é fácil, leve? Não, não é. É um exercício de decisão também. A partir do momento que você entra na sua postura de adulto, né? E aí as boazinhas em regeneração, eu e a Pri, vira e mexe, vai cair lá no status da criancinha e você olha e fala, meu Deus, que dinâmica que eu tô aqui agora, né? Agora que a gente já despertou, que já tem a consciência, fica fácil de identificar. Eu tô nesse lugar, eu tô aqui querendo uma aprovação, tô aqui querendo um confete, tô aqui querendo um reconhecimento. E, na verdade, precisa ser leve a situação, né? Eu vou entregar aquilo que eu acredito que é de valor e que é genuíno. E a outra pessoa recebe, se ela souber receber, se ela estiver pronta para receber e no mesmo nível de maturidade. Porque se eu estiver entregando algo de genuíno para uma pessoa que está na postura da criança, ela vai me exigir tanto que chega uma hora que eu falo, já deu, vou embora. Vou embora porque isso aqui para mim não tá legal. A gente começa a perceber também esse processo. Então, é sobre isso que a gente tem que olhar. Na perspectiva das relações todas elas têm o seu desafio. A relação pai-mãe com os filhos é desafiadora porque os pais muitas vezes entram no lugar de dar demais. A gente fala muito dos pais que não dão, que faltam, que, né, tem aquela dificuldade toda, mas o pai e a mãe que dá demais, que protege muito, que enreda muito a pessoa, também traz essa dificuldade, esse desafio. Hoje, ainda lá com as meninas do Pilates, uma delas estava reclamando exatamente disso, da posição que o marido entrou de não enxergar o filho como uma pessoa, e é o filho caçula. E esse filho está cada vez mais rebelde, está cada vez mais desafiador, está cada vez mais, sei lá, fazendo uma série de malabarismos e estratégias para que eles percebam que ele é uma pessoa assim como o irmão mais velho. Então tem essa dinâmica também, que é necessário que seja observada, né? Porque hoje a gente vê muito falar do disfuncional que é característico. A família faltou, teve ali a escassez do afeto, a escassez financeira, a escassez... Mas e quando tem a abundância disso e o afeto acaba ficando disfuncional? Né? Então a gente também tem que olhar para esse lugar e começar a criar essas relações mais saudáveis. E, de novo, voltando em tudo aquilo que a gente já falou, você só cria uma relação saudável, primeiro com você, olhando para você, cuidando de você. Você precisa saber do que você gosta, você precisa saber o que te serve, o que é bom para você, o que faz sentido, o que não faz. Você precisa se receber como indivíduo para preencher todo esse mecanismo desse vazio que você fica tentando preencher com comida, com compra, com trabalho, com diversos relacionamentos, enfim, com uma série de coisas, né? A partir daí, desse ponto, quando você se enxerga e fala, eu existo, né? O lugar onde a boazinha aqui teve que passar, a partir do momento que eu comecei a existir, opa, agora eu existo, agora eu ganhei um lugar no mundo, agora eu tenho coisas reais para oferecer, agora eu tenho até amor para oferecer para as pessoas, mas primeiro eu precisei passar por mim, né? Porque não existe nada que você queira fazer ali e que vá tapar esse buraco. Se não é olhar para você, se não é trazer esse movimento para você, né? Então, começa a trazer a reflexão daí. Você sabe, quando você fala isso, verdadeiramente eu precisei fazer algumas vezes, parar na frente do espelho e dizer, olhando nos meus olhos, que eu podia existir. Porque é esse lugar, é esse lugar. Eu descobri qual era o meu lugar no mundo. Eu precisei, e eu fiquei, eu acho que quase um ano e pouco. Nas primeiras vezes era tão insuportável para mim ficar na frente do espelho que eu não conseguia dizer, olhando no espelho, o que refletia. Porque para mim não era um lugar, eu não conhecia esse lugar de que eu podia existir. Então,
não poder existir significava não fazer nenhum tipo de escolha. Quando eu dizia para mim, né, esse lugar de olhar no espelho e dizer eu posso existir, eu agora sei como me relacionar comigo, como eu funciono, o que eu quero para mim, quais são os lugares que eu quero para mim, que tipo de vida que eu quero para mim. E a gente não aprende isso, e é por isso que isso você trouxe, né, você falou, é muito individual. Existe, e eu acho que está na moda essa coisa de dizer que faltou, né? Que os pais não deram, que o pai foi ausente, que a mãe não funcionou, enfim. Eu acho que meio que ficou moda a gente falar isso, porque no final, todo adulto vem de uma relação que ele compreendeu em algum lugar disfuncional. Não existe nenhum adulto que você pare para conversar que ele tenha conseguido sozinho formular tudo isso aqui que a gente está falando. Eu não conheci até agora. Né? E foram 2 anos fazendo o meu processo terapêutico e estou há 4 anos atendendo pessoas. Então, todas as pessoas que passam por aqui, e na sua grande maioria, as pessoas chegam para mim não para relacionamento, elas chegam para olhar para a questão do dinheiro. E olha como isso é muito. A gente não tem noção de como isso se conecta. Né? Então, muitas pessoas que querem fazer transição de carreira, muitas pessoas que estão no lugar em que tem um negócio, mas que não conseguem fazer esse negócio avançar, ou que querem lançar o seu negócio, já tem um negócio que querem lançar, e precisa primeiro vir para esse lugar. De se conhecer, de se olhar, de saber como é que funciona, como se relaciona, como foram todas as relações. Porque, de novo, o que dita como nós adultos iremos nos comportar e passar pela vida é a forma como a nossa criança enxergou o mundo. Então, todos nós precisamos ou de ajuda ou de tempo para que a gente consiga parar e olhar para como a gente funciona. Sem que a gente conheça como a gente funciona, seja com a ajuda de um terapeuta, que eu, Priscila, hoje posso afirmar que é sim o jeito melhor e mais isento da gente analisar toda coisa. Porque senão a gente fica só naquele lugar, mas minha mãe não fez isso, mas meu pai não fez isso. Então, eu posso funcionar assim porque eu tenho uma justificativa. E aí entra a criança, né, mimada, que fica lá eternamente, como meu pai não me deu, vou ficar aqui esperando o marido me dar. Como a minha mãe não olhou para mim como eu deveria ter olhado, então eu vou ficar aqui que minha mulher vai prover. E é para esses lugares, né? A gente é sequestrado para esses lugares. E aí você fica com a vida ali verdadeiramente dando volta em volta do rabo, sem sair do lugar. E quando você para e analisa todas as relações, seja relação com dinheiro, seja relação com pessoas, de forma amorosa, nas amizades, no trabalho, você vai se percebendo e relacionando da mesma forma. E é muito bacana quando você traz essa questão, né? O fato do processo terapêutico, das dinâmicas, eles fazem a gente ser mais rápido quando você vai para esse lugar sequestrado. Hoje eu não fui para esse lugar sequestrado, mas hoje eu entendi que dentro de mim tinha um processo de muita energia. Eu falei, sabe, eu não estou conseguindo, assim, meus pezinhos não estão conseguindo ficar no chão. Aí a Priscila já tinha feito a caminhada, a Priscila bem focada, a Priscila fez comida. Desde ontem, estou aqui no processo. E teve uma hora que eu olhei para mim e falei, pera, alguma coisa não tá, alguma coisa muito certa não está errada. E aí falei, eu vou sair, vou dar uma volta de carro, vou olhar, vou numas lojas, vou ver gente, vou ver movimento, ver o que é esse movimento que está acontecendo aqui dentro comigo. E quando você mandou a mensagem, né, você mandou a mensagem para o Pri, a gente não escolheu nada, data, a gente não olhou o que estava acontecendo, qual era o movimento, mas eu já achei isso, e eu, Priscila, me percebi dentro desse processo de autocuidado, de autoconhecimento, que eu também funciono dentro dos ciclos lunares. Então, mulher a gente né? já funciona. Mulher a gente já funciona, né? E eu tenho isso muito aflorado dentro de mim. Então, é muito louco como isso funciona dentro de mim. E não achei, a explosão, é o máximo, o limite, é a realização, é a concretização. Eu estou dentro disso, né? E aí pensei, vou andar. Preciso ver gente, preciso ver movimento.
saí de carro, fui na loja e brinquei, né? Quando eu voltei para casa. Andei corredor dentro, corredor fora, corredor dentro, vi um monte de gente, vi um monte. Voltei para casa, voltei radiante. E é isso. O processo serve para dar clareza, para trazer consciência, para a gente parar e falar: tem algo aqui diferente acontecendo comigo. O que é que eu estou precisando nesse momento? Eu não fico na espera de que alguém vai chegar e me dar. Porque dentro desse processo todo, né, por que me deu o estalo? Porque eu me vi no meio da tarde respondendo as pessoas de forma ríspida. Meu tom de voz mudou. Eu estava ríspida. E aí eu parei e já ficou respondendo assim. E aí, volta lá. Entende aí o que está acontecendo. E isso é muito gostoso, porque eu só precisava de gente jogar fora tudo isso que estava aqui, precisava mudar, gastar. Fui lá, gastei, óbvio. Você vai numa loja cheia de gente, você olha para aquele monte de gente, aquele movimento acontecendo, o cérebro gasta energia que tem que gastar e volta. E não precisei comprar nada, que é essa mágica. Né? Porque às vezes a gente sai também, vou dar uma volta porque estou agitada. E aí é onde acontecem os maiores estragos no cartão de crédito, né? Vai preencher o vazio com alguma compra. Mas no caso seu não era o vazio, era o contrário, estava cheio, eu precisava expandir porque estava cheio. Exatamente. Mas o quanto falar de amor, de relacionamento saudável, também interfere na forma como a gente se comporta no dia a dia, na forma como a gente se comporta com o dia. E é por isso que eu acho tão incrível, né? E eu sou uma fãzaça número 1 do processo da boazinha. Porque eu acho que tudo começa por aí. O processo da boazinha, ele traz uma clareza muito grande de onde vem todos esses processos, como é que eu me vejo, e ele treina, né? É um processo de treinamento, então todo dia tem exercício, todo dia você tem reflexões muito profundas. A gente fala que é um processo de 21 dias, mas os exercícios ficam disponíveis por um ano, porque cada um está num tempo diferente. E aí, às vezes, você chega ali num lugar e emperra, que ali eu preciso olhar de uma forma mais profunda. Então, eu vou, calma, volto para comer de novo, vou de novo para conseguir chegar nesse lugar. E é isso. É como uma criança ali no processo de, primeiro, ela levanta o pescoço, né, o recém-nascido se mexe de um lado para o outro, depois ele já consegue levantar as costinhas, depois ele já emborca, né, como dizer, minha mãe emborca e vira para o lado. E quando você olha que não, a criança está correndo pela casa e a gente nem se deu conta que passou por todas essas fases. E aí esse processo está morando. Bem isso. Assim. Eu sou muito fã, porque toda vez que a gente começa uma turma nova, eu tenho a oportunidade de revisitar esse lugar novamente. Eu faço os exercícios novamente. E essa clareza vai chegar. De eu poder cuidar de mim, cuidar da minha criança. Olhar para ela e dizer assim, calma que eu estou no comando, deixa aqui que eu cuido. Deixa que eu conduzo. Exatamente. E quem pensa que é uma jornada só introspectiva para você ficar lá meditando e tal, já pode tirar o seu cavalinho da chuva, sendo bem arcaica na expressão, que o meu RG é baixo, então eu sou dessa época do cavalinho da chuva, mas você vai ter que trabalhar. São 21 dias em que você tem ali, ó, que trabalhar e fazer várias ressignificações. Por quê? Para que você traga essa consciência de que você existe, de que você é uma pessoa, de que você tem o seu foco, tem a sua parte, tem aquilo que te preenche individualmente, e é fazendo esses exercícios que você ganha essa consciência, né? E tanto na jornada da boazinha, quanto no processo terapêutico comigo e com a Pri, você vai alcançar essa dimensão, né? De parar e ter um tempo para olhar para você. Até umas lives aí anteriores, a gente até falou aqui que a gente não quer as pessoas que não têm tempo para elas, porque nesse ponto, né, quando a gente entra no processo terapêutico, é necessário que você pare e tenha esse tempo. Então, se você ainda está naquele movimento workaholic, a minha vida é só meu trabalho, a minha vida é só a minha família, as outras pessoas e tudo mais,
a gente entende que talvez não seja o seu momento, porque é melhor quando você faz esse movimento de parar, pensar e começar a refletir sobre tudo aquilo que está afetando a sua vida nesse sentido, né? E principalmente se você quer cultivar relações com amor e relações saudáveis, você vai precisar passar por você antes de qualquer coisa, né? E não é o relacionamento que vai salvar a sua vida, não é a sua estrutura familiar que vai salvar a sua vida, se antes você não construir uma boa de uma estrutura dentro de você. Porque a única relação inseparável que você tem até o fim dos seus dias é com você. Você vai morrer e nem quando você morrer você vai se separar de você. Então você vai se separar de todo mundo. Pai, mãe, filho, marido, esposa. Se você ainda não se ligou disso, tô trazendo a real, né? Porque a Pri é a boazinha fofa, eu sou a boazinha que dou a chapuletada. Dou, de vez em quando, umas viradas no giraia, né? E aí eu falo assim, gente, vocês vão morrer, né? Vocês estão pensando o que da vida? A gente vai morrer. Mas o nosso relacionamento com a gente continua. Até a gente ficar bem velhinho lá e, se Deus quiser, perder o fluido vital para poder morrer, né? Mas é sobre isso. Então, começa a trazer essa consciência que essa relação individual com você tem que ser uma relação muito bacana, muito leve, muito fluida, para que todas as outras façam sentido. E principalmente para que as outras pessoas cheguem para você e notem o quanto você tem ali, né, de bondade, de integridade, de amorosidade que você pode oferecer, porque você oferece para você primeiramente. E se nem eu nem a Pri tivéssemos passado por esse processo, a gente teria passado por essa vida aqui também assim, ó, sem uma enxergar a outra. Porque cada uma estava no seu movimento, cada uma estava no seu processo e tudo mais, e a gente teria ficado assim, ó. Mas o Criador falou, não, olha aí, boazinha, tem uma boazinha aí, ó, que eu acho que vai dar bom se vocês começarem a trabalhar juntas, aí vocês têm coisa para compartilhar. Aí o Criador fez assim, aí eu fiz assim, a Pri fez assim. Aí a gente se enxergou, né, Pri? Exato. E estamos num relacionamento sério, gente. De amizade, de irmandade, né? Porque a Pri tem o marido dela, eu tenho o meu crush, então tá tudo certo. Ai, eu adoro isso, né? Porque é isso, Juan, é essa provocação das pessoas olharem e começarem a olhar que a vida ela são relações, ela é formada por relações. Para todos os lugares, todos que a gente olhar, a gente está se relacionando o tempo todo, com tudo e com todo mundo, gente. Não tem jeito, a forma como me relaciono com o mundo. E isso passa, inclusive, também com as pessoas que querem perder peso, tá, gente? Para mim sempre foi uma briga gigantesca na minha vida toda. E quem me conhece mais de perto sabe que eu já fiz o processo da redução do estômago. Eu acho que isso até vale uma live, a gente trazer esse tema do peso aí. Perfeito. Eu também acho. Então, assim, e depois que eu fui para esse lugar, o quanto para mim hoje, me relacionar com a comida é tranquilo. A comida hoje não é mais o meu apego emocional. Eu não preciso mais eu não preciso, e isso é muito forte, eu não preciso mais da comida. Antes eu precisava da comida para me sentir feliz. Hoje eu não preciso. Hoje a comida ela serve para mim nutrir. Eu tenho momentos de prazer com ela, né? E esse rosto redondinho meu aqui é de alguém que gosta de comer comidas gostosas, de ter boas sensações. Coxinha é minha paixão número 1, batata frita, paixão. Eu acho que a coxinha perde para batata frita. Batata frita é número 1 e tem que ser no óleo. Batata frita na airfryer, falo logo. Tem problema de especialistas falarem, não pode comer todo dia, mas uma vez a cada 15 dias tá bom, dá para aguentar. Nem é com essa frequência toda, mas enfim, eu acho que o equilíbrio é o que diz. A forma, a gente se relacionar de forma equilibrada em todas as questões da nossa vida, todas as questões da nossa vida. Faz a gente ser mais feliz, faz a gente sorrir com mais leveza, faz a gente conversar uma noite como essa aqui, como a gente está, de forma leve. Como se a gente consegue hoje olhar para esse lugar, né? E quanta honra, é o que eu sinto mesmo, quanta honra de ter conseguido encontrar com você nessa jornada.
olhando para os nossos processos, de novo. A gente se encontrou ali há um ano atrás, cuidando da gente primeiro. Porque o curso os cursos sempre são, primeiro a gente. Primeiro aplicar, primeiro na autoaplicação, como a gente olha e como a gente visita esses lugares dentro da gente. Inclusive, a gente ficou ali quase 6 meses, né, sem contato, assim, de parceria, porque a gente precisou primeiro concluir esses processos nossos internos para que a gente pudesse estar inteira aqui dentro dessa relação profissional que a gente tem, que agora já entra numa relação de amizade, e agora eu já adotei Dona Neidinha como minha mãe também. Então, a gente já está em um relacionamento mais profundo, embora eu seja casada, a Vanessa esteja lá, está lá dentro do processo dela de comprometimento, gente. Fique tranquilo, não somos um casal. Não. Mas a gente pode ser irmã, né? Irmã dá para ser. Dá, até porque eu botei Dona Neidinha. Então, resolve o que você vai fazer. Você vai me aceitar de bom grado ou não. É mais uma irmã que eu ganhei. Já tenho uma outra, Carolina Helena, que ela é postiça também, adotei. Meu irmão legítimo e 2 irmãs que eu adotei. Então tá certo. E que delícia, né? Essa noite, esse bate-papo. A gente volta daqui 15 dias com uma nova live. A gente conversa com vocês novamente, delonga mais um pouquinho. Queria deixar para vocês essa noite, né? Faça um exercício de ouro. Pega um papel, senta, respira bem fundo, se conecta com você, fica os pés no chão nesse momento e escreve no caderno. Quem sou eu? Vocês vão perceber quanta informação começa a vir, né? Quanto a gente tem passado pela vida esquecendo da gente. E para que a gente possa se relacionar de forma saudável com o mundo, e isso é possível. Eu agora tenho um lugar de fala também, né, desse lugar novo que eu consegui experimentar. Vocês vão perceber que o quanto a gente se deixa de lado para que os outros possam existir. E só quando você começa a existir é que você pode ir para o mundo de forma saudável. Então, façam esse exercício, conectem com vocês. Sempre no lugar tranquilo, pés no chão, bem firmes no chão, respira fundo e coloca no papel. Quem sou eu? Deixa o que tiver que vir, vai vir e coloca no papel. E olha para tudo isso. Compreende tudo isso. Lembrando que todos nós, né, somos bonzinhos, mas esse bonzinho tem um lado Maquiavel dele. Então, não deixem de compreender quem vocês são. Né? Na mesma proporção que tem, a Vânia chama nessa boazinha, que eu sou, né? Toda docinha, fofinha. Eu também sei ser má dentro dessa bondade. Eu só preciso entender qual é o equilíbrio entre tudo isso. Quando isso está em equilíbrio, eu consigo me relacionar comigo de forma saudável. E aí, qualquer pessoa que venha, ele vem para estar do meu lado. Então, hoje, meu marido anda ao meu lado. Hoje, as minhas filhas, eu me relaciono com as minhas filhas numa relação em que eu sei qual é o meu lugar dentro da relação. Eu sou mãe e elas filhas, é uma relação de hierarquia. A Van, como minha parceira, anda ao meu lado. Eu dou 50 e recebo 50. Porque também tem isso, né? Para a gente se relacionar de forma saudável, a gente tem que saber receber. A gente não está aberto para receber, então também não vai funcionar, não tem relação saudável que dê conta de só receber, né, do outro lado. A gente precisa também saber. Tem o olhar da questão de disputa. O relacionamento ele não é uma disputa. Às vezes o relacionamento, o marido e esposa entra na disputa, às vezes o relacionamento pai e filho entra na disputa, às vezes o relacionamento da parceria de trabalho entra na disputa e a gente não está competindo com ninguém, né? Então é sair desse lugar de competição e entender que tem o respeito, tem o equilíbrio, e aproveitando aí que a Pri passou um exercício, também passa um exercício. Quando você estiver lá na frente do espelho falando o eu agora posso existir, na sequência fala para você, eu te respeito. E olha para aquela pessoa do espelho e fala que eu te respeito, para você ver o que muda dentro de você. Porque essa é uma dinâmica
que a gente faz num exercício terapêutico. Teve uma cliente minha que ela começou a chorar quando eu pedi para ela se visualizar à frente dela e falar: eu te respeito. É uma frase que dificilmente você pensa em falar sobre o que você respeita dentro de você. E aí você vai ver as coisas mudarem dentro do seu próprio relacionamento com você. Live de ouro, essa, hein? Cheio de dicas, cheio de dinâmica. Vale o processo terapêutico. Valeu! O Instagram já está amando a gente, tanto que já passamos do tempo, estamos aqui falando, delongando. Ele falou assim: essas duas estão demais, estou gostando aqui dessa audiência delas, vamos deixar, né? E é isso, Pri. Vamos, mais uma noite de gratidão, né, pela companhia, pela cumplicidade, pela parceria, né, por essa relação equilibrada que a gente conseguiu conquistar. Que venham as próximas turmas de boazinhas, as próximas turmas da Valiosa Essência, que tem sido fantástico para mim também, esse processo. Que venham novas lives, né? Que a gente está se caminhando aí, né? Estava olhando que acho que está faltando 76 dias, 75 dias para o final do ano. E quando você olha isso em números, não tem problema, assiste, vou deixar no perfil salvo a live. Tá uma live fantástica, a gente trouxe um monte de exercícios que podem ser feitos. Compartilhem aí a live também. É isso aí, compartilhem e estou muito feliz dessa jornada junto contigo e que venham mais downloads daquilo que a gente pode trabalhar junto aí nesse final de ano. Que tem coisa, viu? E olha, nem sei o que a gente vai aprontar nesse 2025. Só nesse pedacinho de 2024 a gente já fez bastante coisa. 2025, aguarde a gente, porque a gente tem coisa para fazer aí, né? E eu também quero agradecer demais aí a audiência de todo mundo, pessoal que chegou aí, ficou acompanhando do início ao fim, minha imensa gratidão. Pessoal que assiste no gravado, né? Se quiser depois deixar os comentários aí, a gente também agradece. E Pri, só te agradecer aí por toda a parceria, por todo o entendimento, por todos os downloads que a gente vai processando todos os dias ali. Pri, lembrei disso aqui, vamos fazer isso aqui e tal, né? Que a gente consiga conectar cada vez mais e ser contribuição na vida das pessoas, porque a gente tem essa incumbência, né? O Criador deixou a gente aí para contribuir, adquirir conhecimento e trazer esse conhecimento para cada vez mais pessoas. Só te agradeço. Neidinha tá te esperando com coxinha aqui em São Paulo quando você voltar. Meu Deus. Jesus amado, a coxinha estava uma delícia. Para vocês que assistiram a live gravada, curte, compartilha, comenta. Beijo grande, gratidão pela audiência de todos que acompanharam aqui conosco. Vamos embora, que amanhã tem mais. Um beijo para todo mundo. Tchauzinho. Tá, gente.